Olá, amigos! Estamos hoje com o nosso curso de estatística, o assunto é mediana. A mediana é exatamente a medida de posição que divide o conjunto ao meio, certo? Então nós temos duas situações, quando o número de elementos é par e quando o número de elementos é ímpar. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Nós temos aqui um conjunto com 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 5 é um número ímpar, né? Então a gente vai só indicar aqui, ímpar, certo? A gente tinha tentado levar que exatamente a posição central aqui nesses 5 elementos seria o terceiro elemento, que seria esse 800. A gente já poderia dizer 800 é o valor. Não, porque a mediana exige, tanto com elementos ímpares e pares em termos de quantidade, que a gente coloque ordenado sequencialmente do menor para o maior. Para que a gente possa fazer isso, é interessante que a gente olhe visualmente o conjunto e diga, rapaz, o número menor aqui é o 500. Vamos então digitar aqui, colocar o 500. Então a gente coloca aqui 500, certo? E já usou o 500, a gente marca aqui, olha, usamos esse 500. Qual seria o próximo? 800. Então a gente bota aqui 800. Eu quero enfatizar que a gente deve deixar um espaço em branco aqui entre os números, porque como a gente está fazendo isso visualmente, a gente pode precisar colocar algum número intermediário. Então a gente marca o 800. O próximo parece ser o 600. Então 600 é aqui do lado direito? Não, 600 é antes do 800. Então a gente coloca aqui. Deixei aqui também um espaçozinho pequeno aqui, né, entre os 600 e 800 que a gente pode precisar. O próximo, entre 50 mil e 500, o 500. Olha, o 500 é igual ao 500 primeiro aqui. Então a gente pode botar ao lado dele, 500. E o próximo seria 50 mil. 50 mil, evidentemente, é o último, não é? Ele ficaria aqui nessa posição. E o elemento central, por exemplo, eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Seria o terceiro, que seria esse daqui. Perfeito? Então a nossa mediana seria exatamente aqui o 600, o elemento central. Aí eu peguei esse mesmo conjunto de cima aqui e acrescentei o número 100 nele, certo? Só que agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 elementos. Então, um conjunto com o número de elementos par. Perfeito? Para esse caso, a gente segue a mesma regra. A gente tem que colocar isso em ordem. Então, vamos fazê-lo aqui, não é? Qual é o número que a gente acha que é o menor? 500. Vamos supor que a gente acha que é o 500, né? A gente já usou esse 500. O próximo número, olha, temos o 100. Não, na realidade o 100 é menor que o 500. Então eu coloco aqui à esquerda e deixo o espaço em branco entre 100 e 500, porque pode aparecer algum outro número. O próximo, o tal 600. Então o 600 é aqui à direita do 500. Então marcamos o 600. O próximo, 500. O 500 é aqui, é perto do 500. Marcamos o 500. O próximo seria 850 mil. O 800. Então marcamos aqui o 800. X nele já foi usado. E o próximo 50 mil. Aí a gente vai ter um problema aqui, pessoal. Olha bem. Se eu ver os elementos, em termos de quantidade, eu tenho 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E qual é o elemento do meio? O elemento do meio é o 500 ou 600? Bem, o 500 é o terceiro elemento, o 600 é o quarto. A estatística diz o seguinte: para saber qual é o termo do meio, eu tiro a média aritmética deles. Entre 500 e 600, eu divido por 2. Somo 500 e 600 e divido por 2. Então, colocamos aqui, ó. Quanto é que daria isso? Então, a mediana seria igual a 500 mais 600 dá 1.100, 1.100 por 2 dá 550, né? Bem, eu queria enfatizar o seguinte, que existe aqui um método prático de determinar a posição do elemento, né? Olha, quando é ímpar, o que é que a gente faz? Nós não temos 5 elementos aqui, então n é igual a 5. Para saber só a posição, olha bem, eu vou chamar de posição. O que é que eu faço quando é ímpar? Eu pego n, adiciono o 1 e divido por 2 para saber apenas a posição, né? E fazendo aqui no nosso exemplo prático, olha, a posição P vai ser igual ao meu n, vale 5, mais 1, dividido por 2, certo? 5 mais 1 é 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, a posição do meu elemento é o terceiro. Perfeito? É o terceiro. Exatamente, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o terceiro elemento que foi o 600, que a gente colocou um rol ordenado sequencialmente, né? Perfeito? E quando é par, não é? O n é par, por exemplo, a gente apenas aqui, por exemplo, divide por n por 2, né? Aí a gente vai ter que tomar um cuidado, é o seguinte, ó. N por 2, em nosso caso, P
nós temos 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é o terceiro elemento. Só que no par, a gente tem que tomar o cuidado do seguinte. Esse terceiro elemento aqui, eu vou ter que somar o quarto elemento e dividir por 2 para tirar a média aritmética. Apenas para dar um momento qual é a posição dele. Perfeito? Muito obrigado pela atenção. Continue a nos prestigiar, a gostar de nosso canal e a se inscrever principalmente em nosso canal.